Torcedor vascaíno, finalmente chegou o grande dia. É hoje. Hoje é dia de Vasco e Flamengo, às 6h10 da tarde. No Maracanã, Vasco enfrenta o Flamengo no considerado maior clássico do Brasil, o Clássico dos Milhões. E diferente daquilo que vinha acontecendo há alguns anos para trás, anos anteriores, hoje o torcedor vascaíno acorda num dia de Vasco e Flamengo, pensa num jogo e acredita numa vitória. E realmente pensa que as chances são grandes e reais de hoje no Maracanã, o Clube de Regatas Vasco da Gama sair com resultado positivo. É claro, a gente vai falar sobre esse clássico, iremos trazer aqui detalhes importantes, mas principalmente fazer um 11 contra 11. A gente viu várias emissoras, SBT, Band, Grupo Globo, fazer 11 contra 11 de Vasco e Flamengo, pegar as duas escalações e compará-las, fazer aí um mistão dentre os melhores jogadores. E a gente vai fazer isso aqui no canal do Gigante Vasco, dar a minha opinião, se hoje de fato o Vasco entra para enfrentar o Flamengo como favorito, ou será como foram nos outros anos, o Vasco entra como mero coadjuvante no Clássico dos Milhões. Porém, antes de começar, é claro, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Ou seja, meu amigo, se você é um torcedor do Vasco, bate nessa cruz de malta aqui e fala: eu sou o Vasco, e ainda não é inscrito no nosso canal, tem alguma coisa muito errada. E sabe como você soluciona esse problema? É só vindo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Rápido, simples, de graça e ajuda muito o nosso crescimento. Até porque, se você ainda não percebeu, estamos aí com 87.500 inscritos. Faltam menos de 2.500 para a gente chegar aos 3.000, gente. Aos 90 mil, né? Perdão. Muito pouco para uma marca muito grande e importante. Então conto aí com a sua ajuda. Temos mais de 20 milhões de torcedores. Não é possível aqui que o nosso canal consiga chegar aos 100 mil. Então conto aí com você. Larga o dedo nesse sininho nesse botãozinho que está escrito inscrever-se. Larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar. E larga o dedo também no sininho de notificação para que o nosso vídeo chegue até você sempre. Você sempre também fique muito bem informado de tudo que acontece aqui no nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E, gente, antes de partirmos aí para esse 11 contra 11, eu quero falar aqui sobre algo muito importante. Algo que realmente é essencial para começar esse vídeo. Pois, se você tá aqui hoje, meu amigo, nesse momento, você já pensa nesse clássico que vai acontecer às 6h10 da tarde. É impossível qualquer torcedor vascaíno nesse domingo não pensar em outra coisa que senão o Clássico dos Milhões. Pois é um clássico que mexe, é um clássico que aflora, é um clássico diferente de todos os outros do futebol brasileiro. Eu coloco aqui, de fato, o Clássico dos Milhões como o maior do Brasil e um dos maiores do futebol mundial. Mas infelizmente, nesses últimos anos, o Clássico dos Milhões deixou de ser o Clássico dos Milhões. Pelo grande motivo de o Vasco, o nosso Vasco, ter sim torcedor vascaíno. Infelizmente, deixado de ter sido aquele Vasco que nós conhecemos, um Vasco grande, um Vasco imponente, o Vasco colocasse medo nos adversários. O Vasco foi se diminuindo e automaticamente, com esse apequenamento da instituição Vasco da Gama, através de elencos muito ruins, o Clássico dos Milhões, é claro, vai perdendo o seu brilho, vai perdendo o seu vigor, vai perdendo o seu charme. E hoje, é claro, foi como eu falei lá no início do vídeo pra vocês, a situação é outra. Hoje, o Vasco entra contra um Flamengo diferente da mentalidade que entrou nos últimos anos. Hoje, o Vasco entra para enfrentar o Flamengo com a mentalidade de jogar de igual para igual. Jogar como o Vasco da Gama, partir pra cima, impor o seu jogo, buscar o gol do Flamengo. E hoje, o Flamengo entra em campo buscando meios de como se defender do sistema tático do Vasco. E é isso que é impressionante, isso que a gente não tinha. E faço questão de mostrar aqui para vocês as últimas escalações de Vasco da Gama, do Vasco da Gama, no Clássico dos Milhões, antes da gente fazer esse 11 contra 11. Eu separei a escalação desde o ano de 2018 e vou começar, inclusive, já pelo primeiro ano,
que é esse ano de 2018, como tá aparecendo aí nas imagens a vocês. Só para deixar claro, em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. No gol, Martin Silva, na lateral direita, Lennon, na zaga, Luiz Gustavo, Leandro Castanho, na lateral esquerda, Ramon. No meio, Bruno Silva, Raul, William Maranhão e no ataque, Fabrício, André Rios e Maxi Lopes. Se tá ruim, torcedor vascaíno, tinha ainda como piorar, pois no ano seguinte, em 2019, na final inclusive do Campeonato Carioca daquele ano, o Vasco foi a campo assim: Fernando Miguel, Raul Cáceres, Werley, Leandro Castanho e Danilo Barcelos no sistema defensivo. Raul, Lucas Mineiro e Bruno César compunhavam o meio campo. E no ataque, Iago Pikachu, Marrone e Maxi Lopes. E ainda prossigo. Se tá ruim, tem como piorar. No Carioca do ano de 2020, Jordi, Caio Tenório, Ulisses, Miranda, Alexandre, Andrei, Marcos Júnior, Juninho, Lucas Santos, Thiago Reis e Ribamar. Esse era o time que o Vasco enfrentava o Flamengo no ano de 2020. E só para deixar claro, o Vasco com esse time enfrentava o Flamengo, que era o campeão da Libertadores do ano anterior. Em 2021, o Vasco entrou com uma escalação diferente e venceu o Flamengo, inclusive naquele ano, pelo placar de 3-1 no Maracanã. Era no gol Lucão, no lateral direita Léo Matos, na zaga Hernando Castan, na lateral esquerda Zeca, no meio campo Andrei, Galarza, Marquinhos, Gabriel e no ataque Gabriel Peck, Cano e Morato. Uma escalação ainda muito ruim. E no ano passado, uma escalação péssima, né, realmente. Thiago Rodrigues, Leonardo Matos, João Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Zé Gabriel, Juninho, Nenê, no ataque Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel. Esses foram os últimos Vascos que entraram em campo para enfrentar o Flamengo. E aí eu pergunto, tinha possibilidade da gente ganhar, na boa, do Flamengo com esse time? O que aconteceu em 2020, 2021, aliás, com aquela vitória 3-1 no Maracanã, foi de fato algo que a camisa pesou. Que o Vasco jogou por causa da camisa, meus amigos. Porque se colocasse o elenco lado a lado ali, iria ser de fato uma surra. Mas hoje a situação é diferente. Hoje o Vasco é um time que investiu mais de 100 milhões de reais para formar o seu elenco. Aliás, pelo menos ter hoje uma cara de elenco. E dessa maneira, o Vasco vai enfrentar o Flamengo. E já adianto aqui a provável escalação do Vasco. No gol, Léo Jardim. Na zaga, Manuel Capasso, que deve fazer a sua estreia hoje ao lado do Léo. Na lateral esquerda, Lucas Piton. Na lateral direita, Ruma Rodrigues, e o Vasco jogará de uma maneira diferente, com 3 volantes. Rodrigo sendo o primeiro volante, Jair e Andrei jogando um ao lado do outro, para ter ali a liberdade de chegar ao ataque e construir as jogadas, e no ataque Gabriel Peck sendo o ponta direita, Pedro Raul no ataque, sendo ali o centroavante, e na ponta esquerda Alex Teixeira. Esse é o Vasco de hoje. Sobre o Flamengo, tá aparecendo ali as imagens a vocês. Santos, Davi Luiz, Fabrício Bruno devem fazer ali, no caso, essa dupla de zaga, e à frente deles o Thiago Maia. Sobre a dupla de volante, à frente do Thiago Maia, Vidal e Gerson. Nas laterais, Varela e Ayrton Lucas. E no ataque, Arrascaeta, Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro. Esse é o Flamengo, das escalações muito semelhantes, os dois jogando num 4-3-3, realmente de uma maneira muito parecida, dando muita liberdade aos seus laterais. E é a partir daí que a gente começa a falar sobre esse 11 contra 11. Pois, de fato, o Vasco nesse 11 contra 11 sai à frente, na minha opinião. Porque o Vasco hoje tem um momento melhor. Quando a gente faz 11 contra 11, a gente nunca analisa a história de cada jogador. A gente analisa o momento. E começando primeiramente a falar sobre goleiro. Léo Jardim e Santos. É, acho que unânime para vascaínos e flamenguistas que hoje a fase do goleiro do Santos, do Flamengo, é horrível. É muito ruim. Um goleiro que vem sendo muito contestado por lá. E hoje o Vasco tem um goleiro a nível europeu. Hoje o Vasco tem um goleiro que atuou em grande fase no futebol de Portugal, que atua em grande fase no futebol francês e chega com seus 27 anos em grande fase no futebol brasileiro. Esse é o Léo Jardim, para quem não conhece. E é claro, se entre Santos e Léo Jardim a gente tem que escolher um, sem nenhum tipo de clubismo, assim como foi no Sport TV, assim como foi no SBT e assim como foi na Band, eu também falo aqui, Léo Jardim é um goleiro dessa escalação. Sobre a zaga, a gente vai comparar o Léo com o Davi Luiz, que é o zagueiro que joga pelo lado esquerdo, e enquanto isso, o Capasso com o Fabrício Bruno. Manuel Capasso chegou agora, então a gente não tem ainda como analisar como será o atleta. E muito provavelmente ele será o titular, pois vem treinando no elenco e é melhor já que o Miranda. Isso fica cada vez mais claro, até devido à ausência do jogador, muito provavelmente entre os 11 titulares. Mas é um atleta que a gente ainda não viu jogar.
Então é muito difícil falar. E por esse motivo eu vou com o Fabrício Bruno, não pelo que o atleta, mas por a gente ainda não ter visto o Manuel Capasso. E por ele ser o titular, e já que estamos fazendo esse 11 contra 11 com as prováveis escalações, vamos de Fabrício Bruno aí para essa posição, mas volto a cravar aqui, né? O que eu venho falando, o Manuel Capasso é um grande atleta, deve ser melhor que o Fabrício Bruno, mas por ainda não ter visto o jogador argentino atuar, vamos aí com o rival. Sobre as laterais, Pumita e Lucas Piton. Fico para a lateral direita com o Pumita, incontestável. O Pumita Rodrigues hoje é um dos principais jogadores do elenco do Vasco, um dos principais, se não o melhor lateral direito do futebol carioca, de maneira incontestável, inclusive. E o Varela, que é o jogador deles, também uruguaio, os dois da seleção uruguaia, os dois disputam posição, não é melhor. Lateral esquerda, eu vou sim de Ayrton Lucas. O jogador vem fazendo um bom início de temporada, pelo menos eu não acompanho todos os jogos do Flamengo, muito difícil, inclusive, estar vendo alguma partida do Flamengo, mas sempre que vejo, eu sei da qualidade desse jogador, que inclusive é um cria das categorias de base do Fluminense, o Ayrton Lucas. Foi para o Spartak Moscou na Rússia, não rendeu muito por lá e acabou retornando agora, ano passado, ao Brasil. É um jogador de muita qualidade, gente. O Lucas Piton também é um grande atleta, é diferente, a gente vê, né, realmente através aí de cada jogo do Vasco da Gama, como o próprio Lucas Piton vem evoluindo, mas de fato o Ayrton Lucas hoje vive ainda um momento melhor. Hoje o Ayrton Lucas é um jogador mais importante para o Flamengo do que o Lucas Piton é para o Vasco. Então até por causa disso, né, até por causa desse pensamento, o Ayrton Lucas seria o melhor. Então já no sistema defensivo que já está fechado, Léo Jardim no gol, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Fabrício Bruno na zaga direita deles. Na nossa, Léo, que eu esqueci de falar, mas Léo no lugar do Davi Luiz. Entre Davi Luiz e Léo, o Léo é melhor, na minha opinião, pelo momento que vem tendo. Um jogador que constrói, um jogador que destrói jogadas, constrói com muita qualidade. Nível tático e técnico, o Léo Pelé hoje se encontra melhor pelo Davi Luiz. Não tô falando de carreira, não tô falando de história, tô falando de momento. E hoje o Léo vive um momento muito melhor que o Davi Luiz. Então, Léo Jardim, Léo Pelé, Fabrício Bruno, lateral direita Pumita, lateral esquerda Ayrton Lucas. 3-2 Vasco, pelo menos no sistema defensivo. Sobre o meio campo, né, gente? Vamos falar de Thiago Maia e Rodrigo. Thiago Maia, que é esse primeiro volante do Flamengo, enquanto o Rodrigo é esse primeiro volante do Vasco. Rodrigo vem fazendo boas partidas, mas ainda é um garoto, ainda é um jovem, tendo seu primeiro ano como profissional. Thiago Maia já é um atleta mais evoluído, um atleta mais maduro, então é muito difícil a gente fazer essa comparação até exatamente por isso. Thiago Maia hoje, mesmo ainda não vivendo um grande momento, tá melhor do que o Rodrigo. Se o Thiago Maia estivesse hoje no elenco do Vasco, seria titular com toda certeza no lugar aí do nosso garoto. Então exatamente por isso vou de Thiago Maia. Sobre essa dupla de volante, vou ficar com Jair e vou ficar com o Andrei. Não vou nem fazer muita discussão, gente. Jair em comparação com o Vidal, que jogador aí que mais destrói do que constrói, né? Tem mais pegada, realmente são jogadores de características semelhantes. Então vou de Jair com relação a essa comparação com o Vidal. E entre Andrei e Gerson eu vou de Andrei. O Andrei que chega muito à frente, tem características até semelhantes, né? Um jogador que sabe destruir, mas também sabe construir com muita qualidade. E nesse momento, entre Andrei e Gerson, eu vou de Andrei Santos sem dúvida nenhuma. O Andrei é uma das grandes promessas, não apenas do Vasco, como do futebol brasileiro. E no ataque, essa trinca, né? Gabriel Barbosa, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Vai ser assim no Flamengo e no Vasco, Gabriel Peck, Pedro Raul. E na esquerda, Alex Teixeira. Vai ficar pra mim essa trinca ofensiva com Gabriel Peck no lado direito, Gabriel Barbosa no ataque e na esquerda, Arrascaeta. Entre Arrascaeta e Alex Teixeira é muito difícil falar. Alex Teixeira vive um grande momento, mas o Arrascaeta é um jogador muito decisivo, então realmente é muito difícil colocar o Alex Teixeira no nível acima, sendo aí, sem ser clubista, né? No ataque, Pedro Raul vem tendo uma grande fase, é um dos principais jogadores, não apenas do Vasco, mas do futebol brasileiro, mas o Gabriel Barbosa é o melhor atleta, na minha opinião. É um jogador que tem um fator decisivo muito pesado para esse clássico, principalmente, mas a gente espera que o Pedro Raul vá muito bem nesse jogo de hoje. E sobre aí, o lado direito, incontestável, pelo momento o Gabriel Peck vive, né? Sendo muito melhor aí, de fato, que Everton Ribeiro. E sobre o técnico, entre Vitor Pereira e Maurício Barbieri, meus amigos, sem comparação, Maurício Barbieri é o meu treinador. Então, com isso, nesse 11 contra 11 aqui do canal do Gigante Vasco, ficaria no gol Léo Jardim, na zaga Léo Pelé e Fabrício Bruno, na lateral direita Pumita e na lateral esquerda Ayrton Lucas, no meio Thiago Maia, à frente deles Andrei e Jair, e no ataque Gabriel Barbosa, Gabriel Peck e Arrascaeta. 7 para o Vasco, 5 para o Flamengo. Então, se importa para você
Pensando aí por um lado sem ser clubista, que eu fui muito profissional na minha opinião sobre essa análise, o Vasco sai ganhando desse clássico, vencendo aí nesse mano a mano, nesse 11 contra 11. Concorda? Deixa aí, qual seria a escalação, a sua, se você pudesse fazer esse comparativo entre os dois clubes? Faça essa brincadeira aqui também embaixo, coloca a sua opinião. A gente vai ficar por aqui, a gente volta ainda hoje com Fala Gigante, a 1h da tarde, para falar agora sim de informações sobre esse clássico dos milhões e contamos aí com a presença de todos. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.